Bem-vindo! Neste tutorial nós vamos aprender a utilizar as ferramentas de preenchimento, que são ferramentas que nos permitirão colocar cores em nossas formas e em nossos traços desenhados aqui na área de trabalho. Toda a ferramenta encontra-se aqui na lateral esquerda da interface do Anime Studio Pro. Vimos no tutorial anterior as ferramentas Draw, que são as ferramentas que nos permitem fazer os traçados e algumas deformidades nas formas desenhadas na nossa área. Vamos aprender agora a ferramenta Fill. São as ferramentas que nos permitirão colocar cores em nosso trabalho. A ferramenta Fill são todas essas ferramentas que se encontram aqui na parte inferior ao grupo denominado Fill. Para elas estarem ativas, nós temos que ter formas desenhadas na nossa área ou traçados. Vamos utilizar algumas ferramentas que aprendemos aí no tutorial anterior para fazer alguns traçados e formas na nossa área. Inicialmente eu vou utilizar a ferramenta Add Point. Vou clicar, primeiro ponto com o botão esquerdo, segurar, arrastar. Clicar novamente, segurar, arrastar. Clicar novamente, segurar, arrastar. Clicar novamente, o botão esquerdo, segurar, arrastar. Pronto. Dessa forma, com Add Point eu vou fazendo formas, adicionando pontos aqui na minha área de trabalho. Vou fazer agora uma forma com essa mesma ferramenta, uma linha reta. Então, clico o primeiro ponto, seguro, arrasto e largo. Se eu não criar o segundo ponto, eu não faço a sinuosidade. Então, eu tenho aqui duas formas tracejadas com a ferramenta Edge. Vamos usar agora o Freehand para fazer uma linha livre aqui na nossa área. Basta segurar o cursor, arrastar o mouse e fazer uma linha da forma que você quiser. Vamos agora utilizar uma terceira ferramenta de desenho, que é a Draw Shape. Quando eu clico aqui, lá em cima, na minha caixa de propriedades, eu tenho a opção de escolher que tipo de ferramenta eu quero. Retangular, elipse, triangular, forma de estrela, setas ou espirais. Vou escolher a retangular. Repare que se eu segurar a tecla Shift, quando eu clico o botão esquerdo e arrasto, eu crio um retângulo em forma quadrada, ou seja, de lados exatos. Se eu largar o Shift, eu faço um retângulo qualquer aqui na minha área. Então, Shift eu faço uma forma quadrada, sem o Shift eu faço um retângulo qualquer. Note que, quando eu fiz o retângulo é uma forma preenchida e fechada. Automaticamente o programa me trouxe aqui o preenchimento interno branco e o traçado de contorno preto. Essa coloração e esse preenchimento, ele veio por padrão em decorrência das informações que eu tenho aqui na barra na lateral direita, estilos, onde eu tenho a opção Fill, repare que encontra-se a cor branca. Onde eu tenho a opção Stroke, encontra-se a cor preta. Fill representa o preenchimento, Stroke, o traçado, ou seja, o contorno do objeto. Então, quando eu acionei essa ferramenta, na caixa de propriedades aqui, Draw Shape, repare que eu tenho duas caixinhas seletivas marcadas Auto Fill, que é o auto preenchimento, e Auto Stroke, que é o auto traçado. Então, quando eu marco essas opções, no momento em que eu faço o traçado, a ferramenta se baseia nessas informações para preencher automaticamente e preencher o traçado de acordo com as informações constantes na caixa de estilo. Antes de conhecer as ferramentas estilos, eu vou selecionar aqui na caixa de desenhos, na Draw, a opção Select Points. Vou dar um clique fora aqui na minha layer ou camada de trabalho, que é essa área aqui. Vou dar com o botão esquerdo. Repare que os pontos vermelhos desse objeto, ou dessa forma que eu desenhei, indica que essa forma está selecionada. Se eu clicar fora, eu desativo a seleção da forma desenhada. Da mesma forma, se eu segurar com o botão esquerdo sobre qualquer desses traços ou segmentos desenhados, os botões serão ativos. Se eu clicar fora, eu desativo. Se eu quiser selecionar dois, eu demarco somente dois pontos, eles ficam ativos, eu faço as manipulações
que eu posso fazer, como vimos aí no tutorial anterior. E se eu quiser desativar, eu clico aqui fora para que os pontos não estejam mais seletivos. Sem os pontos seletivos, vamos conhecer aqui a primeira ferramenta Fill, que é denominada Select Shape. Essa ferramenta me permite eu selecionar uma forma dessa aqui qualquer. Vou clicar nela, vou clicar aqui no retângulo. Repare que o retângulo foi selecionado. E quando eu venho aqui na caixa de cores e clico uma cor, repare que automaticamente a ferramenta já me colocou aqui a cor que eu cliquei na minha caixa de paletas. É evidente que essa caixa de paletas de cores aqui, eu posso clicar nessa caixinha seletiva e escolher um outro padrão que pode ser através de uma foto ou de diversidade de cores. Vou utilizar aqui a opção Skin e aí eu posso definir essa nova cor clicando na ferramenta Fill, novamente sobre a forma, clicando sobre qualquer ponto dessa paleta de cores nova que eu adicionei. Repare que a paleta já definiu de acordo aqui em cima e a forma passa a ter aquele clique que eu dei aqui na paleta de cores. Vou voltar à opção aqui para o Default, que é a nossa paleta de cores padrão. A segunda ferramenta é a ferramenta Create Shape. Então, quando eu tenho uma forma e essa forma ainda não se transformou em uma forma de pintura, eu posso usar esse ícone aqui, Create Shape, ou a tecla de atalho U, para clicar sobre uma forma, selecionar a forma, utilizar uma cor qualquer aqui da minha seleção de cores e aqui em cima na opção Create Shape, automaticamente o programa já me coloca a cor que eu defini para a minha forma. Vou agora traçar mais. Clicar aqui fora para desativar a seleção. Vou novamente selecionar a caixa de ferramentas. Vou escolher a opção Draw Shape para desenhar uma outra figura aqui no formato circular. Então escolho aqui na parte de cima. Se eu utilizar a ferramenta normalmente, eu posso desenhar elipses. Se eu segurar o Shift, eu desenho um círculo. Largando o Shift, eu desenho elipse. Repare que quando eu largar aqui, ele já me trouxe as cores de preenchimento traçados definidos na caixa estilo. Como eu tenho a opção autofill aqui acionada e autostroke aqui acionada na propriedade dessa ferramenta de desenho, o traçado que eu fiz ou a forma que eu fiz respeita as condições impostas aqui através da caixa estilo. Eu fiz esse desenho para te mostrar a terceira ferramenta de preenchimento, que é o Paint Bucket, ou podemos chamar o baldinho de tintura. Esse baldinho eu aciono ele acionado, eu venho aqui na minha caixa de ferramenta, escolho qualquer. Antes de mais nada, eu tenho que desativar, porque se eu clicar aqui, a pintura vai acontecer aqui automaticamente no momento que eu clicar na paleta de cores. Então repare que os pontos da última figura que eu desenhei estão acionados. Então eu tenho que utilizar a ferramenta de Select Points, clicar fora para desativar os pontos selecionados. Então eu venho agora com baldinho sim. Repare que eu estou com a ferramenta já acionada. Venho aqui, vou buscar uma cor qualquer. Vou clicar aqui nesse vermelho, que ele mudou aqui na opção estilo na parte de cima, o preenchimento para vermelho. Então, com essa ferramenta baldinho acionada, escolhido a cor aqui na minha paleta, basta eu clicar na área interna e ele já põe o desenho automaticamente para a forma onde eu cliquei com o baldinho. Vou escolher uma cor verde dessa vez. Repare que a cor verde veio para o meu preenchimento aqui na barra de estilos. Eu estou com a ferramenta baldinho acionada. Se eu clicar aqui nesta forma, ele já seleciona a forma e coloca a cor de acordo com a escolha de cores que eu fiz aqui na minha paleta de cores. A quarta ferramenta de preenchimento é uma ferramenta que me permite limpar o preenchimento do objeto. Então, quando eu clico sobre o mesmo, eu tenho um cursor em forma de um xizinho, né, uma pontinha, uma seta com um X minúsculo. Basta eu clicar em qualquer uma das formas que eu tiro o preenchimento interno e externo do objeto. O interno é o preenchimento normal, o externo é o contorno do objeto. Se eu clicar novamente sobre o contorno, com essa ferramenta eu não tenho ação. Se eu clicar novamente sobre o preenchimento, eu não tenho ação. Vou utilizar agora a ferramenta baldinho para pintar de volta a minha elipse. Então, clico na ferramenta baldinho, vou escolher uma cor qualquer para a minha forma, vou botar um azul claro e com a ferramenta eu vou clicar, respeitou as condições de fio azul, stroke preto e adicionou
a formatação de cor ao meu objeto. Com o baldinho acionado ainda, se eu clicar aqui no amarelo, repare, quando eu clicar no retângulo, ele vai preencher o retângulo na cor amarela do traçado preto. Então, quando eu clico com o baldinho dentro da forma retângulo, acontece aí o uso da ferramenta. Vamos à quinta ferramenta. A quinta ferramenta é uma ferramenta que me permite tirar a cor de um determinado objeto ou forma e adicionar a outra forma desejada. Antes de mais nada, eu vou simplesmente desativar a seleção desse último objeto, escolher na ferramenta de seleção e clicando fora. Pronto. Sem os pontos ativos, eu clico aqui no conta-gotas, que é o airdrop, clico no mesmo. Repare, se eu clicar nesse objeto aqui, em forma retangular, a cor dele é amarela. Então, quando eu clico com o botão esquerdo, o conta-gotas captou a cor amarela. Se eu usar a tecla Alt pressionada e clicar agora no elipse, ele transfere a cor que eu absorvi no retângulo para a forma elíptica. Vamos dar o Ctrl Z para retornar a ação. Ctrl Z sempre retorna a última ação. Então temos agora as duas formas, a elipse em azul e o retângulo em amarelo. Dessa vez, com o airdrop selecionado, eu vou clicar primeiramente na forma elíptica. Então eu venho aqui, clico com o botão esquerdo, saio, com o Alt pressionado eu clico no retângulo. Aí eu transfiro a cor desse objeto para esse daqui automaticamente. A sexta ferramenta aqui, Line Width, ela me permite, quando eu clico sobre ela, nas formas onde eu trabalhar, quando eu clico sobre os traçados, com o botão esquerdo, com ele pressionado e puxando para a direita, eu tenho o preenchimento ou engrossamento do meu traçado. Se eu movimentar o meu cursor para a esquerda, eu tenho o afinamento do meu traçado. Para a direita, eu aumento a grossura do traçado. Para a esquerda, eu afino a grossura do traçado. Se eu clicar aqui na forma elíptica, no contorno, eu seguro o botão esquerdo, movimento para a direita para engrossar a linha, o movimento à esquerda para afinar a linha. Ok? Então essa ferramenta me permite fazer esse efeito. Nesse traçado aqui, como ele tem uma cor preta, a mesma coisa. Eu posso clicar nele e aqui eu posso fazer o aumento dos segmentos selecionados do traçado. Então, para a direita eu engrosso o traçado, para a esquerda eu afino o traçado. Vamos conhecer a sétima ferramenta, Hide Edge. Essa ferramenta permite eu ocultar as arestas do objeto, ou seja, os segmentos desse objeto. Quando eu clico nessa ferramenta, repare, se eu clicar aqui nessa lateral, eu excluo o traçado, apenas tem um segmento desenhado. Se eu clicar novamente, eu coloco visível. Vamos ver aqui nesse que está com a visibilidade melhor. Se eu clicar aqui em cima, ele oculta o traçado. Se eu clicar novamente, ele reaparece o traçado. Vamos ver no círculo? Se eu clicar aqui, ele desaparece o segmento entre os dois pontos próximos. Se eu clicar novamente, ele reaparece o segmento entre os dois pontos mais próximos. Daqui, a mesma coisa. Desaparece se eu clicar. Então, essa ferramenta pede para eu ocultar e fazer visível os traçados, que são os segmentos do objeto. Essa outra ferramenta que aqui eu tenho, que é o Stroke Exposer, ele permite definhar uma linha, um traçado a partir do seu ponto final. Então, se eu clicar aqui nessa ferramenta, no traçado e puxar com o botão esquerdo para o lado direito, eu vou definhando todo aquele traçado que eu executei no meu objeto. Se eu for para o lado direito, eu volto a dar o traçado novamente no objeto. Da mesma forma acontece quando eu faço a utilização da ferramenta numa linha que eu fiz utilizando o Freehand. Então, se eu clicar aqui e
começar a puxar para a esquerda ou para a direita, eu vou definhar, repare, a linha que eu desenhei, e se eu puxar para a direita, eu volto a dar forma à linha que eu desenhei. Essa última ferramenta aqui me permite eu selecionar uma forma qualquer e, através de um traçado que eu tenha feito, eu criar um efeito no seu traçado que circunda a forma. Exemplo, vou selecionar, vou clicar fora para desativar e vou selecionar somente o retângulo. Se eu clicar na ferramenta Curve Profile, eu aciono, repare que o meu retângulo está com todos os pontos ativos, então quando eu clico sobre qualquer traçado desse aqui na minha área, ele dá o efeito ao contorno do retângulo de acordo com o traçado que eu tenha. Eu vou clicar agora nessa reta que eu fiz. Repare que ele muda o traçado. Eu vou clicar aqui agora nessa linha que eu fiz com a freehand. Então, cada elemento que tem uma forma fechada, no momento que eu clico numa curva dessa aqui construída, ele dá ao contorno do objeto as formas utilizadas através desse processo. Então é isso aí, pessoal. Aí são as principais ferramentas do fio. No próximo tutorial, vamos entender aqui as ferramentas Layer, Câmera e Workspace. Então, espero que tenham entendido, né? Que possa ter sido bem claro essas informações. Vamos fazendo alguns experimentos e vamos até o próximo tutorial. Grande abraço e até mais.